Carlos Eduardo Alves renuncia ao cargo de prefeito de Natal para disputar as eleições. Manifestantes fazem atos a favor e contra a prisão do ex-presidente Lula em Natal. Comissão de Finanças da Câmara vota projeto que combate o assédio no ambiente de trabalho. Comerciantes reclamam da falta de iluminação pública no mercado da Redinha. E ainda, Procon Câmara autua a Superintendência do Banco do Brasil por mau atendimento. Isso e muito mais a partir de agora na edição desta sexta-feira do Câmara Repórter. Carlos Eduardo Alves renunciou ao cargo de prefeito de Natal para disputar as eleições. Ele é pré-candidato ao governo do estado. Acompanhado do vice Álvaro Dias, o prefeito Carlos Eduardo anunciou que vai deixar a prefeitura de Natal para concorrer à vaga de governador. Na coletiva de imprensa realizada no fim desta manhã no auditório do Parque da Cidade, ele falou sobre a renúncia. Eu venho aqui neste momento dizer que estou renunciando à Prefeitura de Natal para ser candidato nas eleições deste ano. Aos que me dizem que a situação do Estado é de falência, eu respondo, mais uma razão para tentar. Isso não me apavora. Além de destacar o trabalho realizado durante os 4 mandatos como prefeito, Carlos Eduardo afirmou que melhorou a cidade e que hoje a situação da capital potiguar é um reflexo direto da crise nacional. Deixo a prefeitura com saudade. Mas deixo com um sentimento de dever cumprido. Um enorme sentimento de dever cumprido, de ter sido um prefeito que todos os dias se levantava cedo para trabalhar no Natal. Aqui ao meu lado direito está o vice-prefeito Álvaro Dias, meu companheiro de campanha e meu companheiro de gestão. E eu tenho uma crença profunda de que essa gestão vai ter continuidade e vai avançar. Sobre as alianças políticas e a composição da chapa, Carlos Eduardo disse que só vai pensar nisso após um pequeno período de férias, que pretende tirar já nos próximos dias. Mas confirmou que o atual partido, o PDT, está alinhado com o Democratas do senador José Agripino e com o MDB do senador Garibaldi Alves. Final das convenções, onde, com certeza, estaremos apresentando a chapa completa, no sentido de que a gente possa disputar as eleições. Tenho conversado com vários partidos, entre eles o MDB, que é liderado por Garibaldi, e o DEM, que é liderado pelo senador José Agripino. Então a tendência é partir por aí, e temos até o dia 5 de agosto para tratar das nominatas de deputado federal, deputados estaduais, deputados federais, deputados estaduais. O presidente da Câmara Municipal, vereador Ranieri Barbosa, recebeu nesta sexta-feira a visita de Álvaro Dias, que assume a Prefeitura de Natal com a renúncia de Carlos Eduardo Alves.
O prefeito em exercício, Álvaro Dias, visitou a Câmara Municipal para abrir um diálogo com o Poder Legislativo, após a renúncia do ex-prefeito Carlos Eduardo. A expectativa do novo chefe do Poder Executivo é manter uma relação mais próxima com os vereadores. Nós temos as nossas origens no Legislativo, sabemos da importância que tem no regime democrático, mesmo mantendo a independência e a harmonia entre os poderes, mas um bom relacionamento é fundamental para que as coisas transcorram dentro da normalidade, com a boa vontade do Legislativo também para agilizar a aprovação, a tramitação dos projetos de interesse da coletividade e do povo de Natal. A reunião contou com a presença de vereadores e assessores da Prefeitura. O presidente da Câmara, Ranieri Barbosa, elogiou a atitude do prefeito em exercício de buscar proximidade com o Poder Legislativo. O gesto do novo prefeito de Natal, mesmo ainda não tendo sido nem empossado, já se dirigia ao Poder Legislativo, acompanhado até de alguns vereadores, é uma demonstração que ele está buscando construir essa relação que até então era muito distante entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E essa aproximação é válida para gerar exatamente uma eficiência do serviço da Prefeitura e também demonstrar que a política partidária ela tem que ficar muito distante dos interesses públicos do cidadão. Muito importante interagir a Câmara com a Prefeitura. Então aqui eu vejo um momento de felicidade para o desenvolvimento da cidade e que possamos cada vez mais fortalecer junto com a Câmara e a Prefeitura. Durante o encontro, os vereadores e o prefeito em exercício definiram a cerimônia de posse. O ato, comandado pela Câmara Municipal, acontecerá na próxima terça-feira no auditório da OAB em Candelária. Na terça-feira, na nossa próxima sessão ordinária, teremos uma sessão extraordinária, além da ordinária, para que possamos dar posse à legitimidade, de acordo com a lei orgânica do município, para empossar o novo prefeito de Natal. Está previsto para as 18 horas da terça-feira e no auditório da OAB, no bairro da Candelária. Na tarde desta sexta-feira, uma manifestação a favor da prisão do ex-presidente Lula foi realizada. O movimento favorável à prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva se concentrou na Árvore de Mirassol. No local teve foguetório, carro de som, bonecos infláveis com uniforme de presidiário e muita festa por parte dos manifestantes, inclusive simulando a captura do petista. Cometeu o crime tem que pagar, independente de quem seja a pessoa. Lula, ele é um corrupto e ele tem que ser preso. Ele faz de inocente, mas todo mundo sabe que ele rouba, né? Então, o corrupto tem que estar na cadeia e ele é o primeiro da fila, depois vem os outros. O juiz Sérgio Moro mandou preparar uma cela reservada na sede da Polícia Federal, em Curitiba, para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicie o cumprimento da pena de 12 anos e 1 mês de reclusão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá. Para os manifestantes, Lula deve ser preso pelos crimes cometidos e por acreditar que jamais seria atingido. Os participantes do movimento acreditam que a prisão de Lula servirá de exemplo para que outros políticos envolvidos com corrupção também sejam punidos. Ele vai ser preso, depois espero que o Aécio, agora o cara mais difícil que tem chama Renan Calheiros, mas será também. Essa janela que está sendo aberta agora, com a orientação do STF, onde a prisão em segunda instância tem validade, vários outros políticos, empresários corruptos irão para a cadeia. Vestidos com a camisa da seleção nacional, esta dupla fez questão de enaltecer a atuação do juiz Sérgio Moro. Foi imparcial, Lula teve todos os recursos que cabia a ele, entendeu? Ele não pode dizer que foi injusto, né? Nós vimos que realmente o braço da justiça, né, está funcionando nesse país, né? Onde a gente vê que cargo, que posição não está acima da lei. Os ambulantes também demonstraram apoio ao movimento. Se roubou tem que pagar mesmo, não tem pra onde correr, não. É chave nele. Trancá-lo e pronto, acabou. Aí Lula diz, eu não roubei, você não roubou e autorizava os seus. Seu irmão morava numa casa da Coab, hoje em dia mora numa mansão. Enquanto alguns se manifestavam, outros aguardavam ansiosamente o anúncio da prisão do ex-presidente. A esperança se renova no Brasil com essa
decretação de prisão de um ex-presidente da República, onde nós já estamos vendo políticos presos, empresários presos, e agora nós entendemos que o centro do poder está sendo preso e será conduzido até Curitiba. Ao final do movimento foi erguido um boneco inflável gigante do ex-presidente, com as vestes de presidiário. Já os manifestantes pró-Lula promoveram um ato no cruzamento das avenidas Bernardo Vieira com a Salgado Filho. A manifestação pró-Lula começou por volta das 4 horas da tarde em frente ao shopping Midway Mall. De forma pacífica, militantes do PT, trabalhadores, estudantes, integrantes de movimentos sociais e de outros partidos de esquerda protestaram contra a ordem de prisão do ex-presidente. Com palavras de ordem, batucada, agitação de bandeiras, faixas e cartazes, os manifestantes demonstravam o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. O que está acontecendo é uma injustiça, é uma perseguição política ao ex-presidente para que ele não participe das eleições de 2018, o que é um processo completamente antidemocrático. Considero injusto porque o que preza e reza a Constituição é que primeiro, ainda não se esgotou todos os prazos na Justiça para que o ex-presidente Lula fosse preso. E também as provas são muito abstratas. Lula é julgado por um crime que não cometeu. Nós estamos aqui para dizer, se há de prender, prendam milhões. Nós não vamos parar. Sem Lula, a luta continua, a luta vai permanecer. Este advogado disse que a ordem de prisão fere a Constituição e o processo penal. Para ele, é legítimo o direito de Lula resistir à prisão. Do ponto de vista técnico formal, seria bom que ele se entregasse. Mas o direito de resistir a uma ordem ilegal é um direito natural. E você vê que essa ordem do juiz Moro, apesar de ser emitida pelo juiz, é uma ordem ilegal porque ela é precipitada. O processo ainda está na jurisdição do TRF 4ª Região. A manifestação também contou com a participação de políticos do Partido dos Trabalhadores, como o deputado Fernando Mineiro e o vereador Fernando Lucena. Eles querem tirar o Lula do jogo político, porque eles sabem que não ganha do Lula no voto. O que está em jogo é a democracia. É o que a gente conquistou ao longo de vários anos. O povo apoia o Lula, que nós não vamos baixar a cabeça, que a prisão é arbitrária e ilegal. Por causa da aglomeração, o trânsito ficou lento em uma das faixas da Avenida Salgado Filho, no sentido Zona Sul. A movimentação foi acompanhada por agentes da STTU e cerca de 30 policiais militares. Esperamos que essa manifestação ela transcorra como as outras, de forma pacífica e ordeira, não é? Cada um expondo seus pontos de vista. A Comissão de Finanças da Câmara zerou a pauta e um dos projetos apreciados nesta sexta-feira trata do combate ao assédio no ambiente de trabalho. O projeto é do vereador Haroldo Alves e institui a data 15 de maio no calendário oficial da cidade como o Dia Municipal de Combate ao Assédio Sexual no Ambiente de Trabalho. A matéria foi aprovada pelo colegiado. Eu acho que eu estou fazendo a minha parte como parlamentar, buscando aprimorar a relação entre pessoas, né? E, acima de tudo, trazer para que a Câmara Municipal seja também a parte principal de todo desse processo. 2 projetos voltados à isenção foram aprovados. Um da vereadora Eudiane Macedo, que isenta o pagamento da tarifa de ônibus às mulheres vítimas da violência doméstica que estão em acompanhamento. Um outro do vereador Bispo Francisco de Assis pede um desconto de 50% na taxa de inscrição para pessoas idosas em competições esportivas. Tudo que você faz tem que avaliar, porque tem que alguém pagar, não é? Eudiane fez um projeto muito bonito, porque as mulheres que estão respondendo, estão discutindo na justiça, que foi espancada por marido, tem que ir várias vezes para depor, elas também não vão pagar transporte. Agora o idoso que vai fazer, disputar alguma coisa de esporte, ele não paga a taxa de inscrição. Tudo isso é muito bom. Agora, alguém vai ter que pagar. Os parlamentares apreciaram todos os projetos previstos na pauta de votação. O vereador Klaus Araújo elogiou o andamento dos trabalhos da comissão, que se reúne semanalmente.
cada reunião que acontece aqui na casa, a gente consegue zerar a pauta. Isso é importante porque dá celeridade nos projetos e os vereadores podem acompanhar. A próxima reunião da comissão deve contar com a presença do secretário da Censur, Johnny Costa. O titular da pasta foi convidado para fazer um balanço das ações e esclarecer também sobre a falta de banheiros públicos nas feiras livres e praias. O Johnny mandou pedir desculpa de não poder estar na reunião de hoje, mas garantindo que na próxima sexta-feira ele estará presente. E eu respondi dizendo que atendia o pedido dele, mas que já está pautado para a próxima sexta-feira. Aí sim, se no segundo convite ele não vier, aí nós vamos convocá-lo. A Comissão de Implementação e Acompanhamento das Leis Municipais passou por uma mudança na composição. Veja na reportagem. A presidência da comissão, ocupada pelo vereador Dixon Júnior, passa agora para o vereador Haroldo Alves. O parlamentar ficou cerca de 8 meses à frente dos trabalhos e reafirmou a importância de dar continuidade às ações desenvolvidas pela comissão. Não dá para continuar na presidência porque eu estou em outras 4 comissões, né? As responsabilidades são grandes, são 4 comissões importantes, como a de planejamento, a de cultura, mas eu fico satisfeito que um vereador amigo, colega do partido, vai assumir e vai continuar esse trabalho que é importantíssimo para a Câmara Municipal e para a população, né? Que é saber as leis que estão sendo implantadas ou não. O vereador Haroldo Alves deve se reunir em breve com os membros da comissão para traçar um planejamento e um cronograma de trabalho. Vou encarar com muita simplicidade e buscar nos órgãos públicos, buscar junto à Câmara Municipal todas aquelas leis que não são cumpridas, para dar ênfase e buscar uma forma de que seja divulgado, para que a sociedade entenda que tem muitas leis que vêm ao seu encontro, que vêm benefício e não sabe. Então nós vamos ser a peça principal nesse processo agora. O comércio da Zona Norte cresce a cada dia, impulsiona o crescimento da região. Por outro lado, há carência de investimentos do poder público. A Zona Norte é a região de Natal que mais cresce. O comércio vem acompanhando a expansão e contribuindo com a economia da área, que abriga 40% da população da capital. Inaugurado há 10 anos, o principal shopping da região recebe mensalmente 750 mil pessoas. São 102 lojas e 98% de ocupação. O público é crescente e fácil de observar pelo mall. A gente está percebendo, né, cada vez mais essa visibilidade aqui do empreendimento, né? Isso é uma visão do empresariado aqui com relação à região. O potencial de consumo da Zona Norte e o crescimento da região tem atraído muitos investidores. Este shopping, por exemplo, deve dobrar de tamanho já a partir do próximo ano. Esta loja possui unidades em outras regiões, mas resolveu investir para atender ao público da Zona Norte. Sentimos a necessidade de vir para a Zona Norte, porque a gente tinha muito cliente da Zona Norte que nos procurava, então viemos para ficar mais próximo desse cliente. Muitos consumidores já optam por não deixar a região para fazer compras, a não ser que não encontrem o que procuram. Melhorou muito. Porque não tinha quase nada, a gente tinha que ir para o lado de lá, né? Aquele engarrafamento, aquele negócio, complicava. Já os comerciantes de rua reclamam da falta de estrutura, que vem afastando os clientes. Na Avenida da Chegança, a maior queixa diz respeito à falta de estacionamento, mas segurança e limpeza também são solicitações constantes dos comerciantes da Zona Norte. Os problemas associados à crise têm afastado os consumidores das pequenas e médias lojas. Está precisando de investimento dos nossos órgãos públicos, né? Precisando de limpeza, está precisando de segurança. Não temos aonde estacionar nem os nossos carros, nem dos nossos clientes. Para o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte, é evidente o potencial econômico da Zona Norte. Ele aposta num crescimento comercial ainda maior na região, em virtude dos últimos investimentos em infraestrutura. Nós temos conhecimento de que algumas empresas, alguns investidores, inclusive, vão fazer investimento da ordem de R$1 bilhão
né, na Zona Norte nos próximos 5 anos aí, e que agora com a infraestrutura que o governo fez, ficando melhor, tanto o governo do estado como o governo municipal, eu acredito que agora a Zona Norte vai crescer mais ainda. Se já era o bairro de Natal com maior crescimento populacional e crescimento, né, comercial, agora vai crescer mais ainda. E um dos mercados públicos de Natal mais conhecidos fica na Zona Norte. É o Mercado Público da Redinha. No local, falta iluminação pública e melhorias na rede de drenagem. Quem frequenta o Mercado da Redinha não imagina que um dos pontos mais tradicionais de Natal continua a enfrentar problemas básicos de estrutura. A iluminação no entorno é um deles. Boa parte dos postes está com as luzes apagadas. Garçonetes e comerciantes dizem que a escuridão afasta os clientes por causa da insegurança. A gente trabalha aqui, aí quando chega mais ou menos 6 horas da noite, ninguém mais pode ficar mais aqui, porque está tudo escuro. Aí prejudica até a gente mesmo aqui que trabalha aqui até as 8 horas, ninguém pode mais ficar aqui. Conta de assalto, essas coisas. Está escuro aquela parte ali e claro essa aqui. Tanto escuro ali prejudica o comerciante, né? Outro problema que prejudica o funcionamento do mercado é a rede de drenagem. Essas imagens foram gravadas por uma comerciante durante a última chuva. O mercado ficou completamente alagado, porque a tubulação existente é insuficiente para escoar a água. A gente tem que abrir mais lá, né? O bueiro, né? Para a água passar direto, né? Do jeito que está lá, qualquer chuva, a água volta, tudo bem, mas tem que abrir lá. O administrador não quis gravar entrevista e disse também que a Secretaria de Serviços Urbanos foi comunicada para substituir as lâmpadas dos postes, mas ainda não teve retorno. E a gente liga lá para a sensor e não tem jeito, não dá jeito de jeito nenhum. Eles vêm, olham, mas só que não dá jeito. A Secretaria de Serviços Urbanos de Natal informou que irá verificar a situação no entorno do Mercado da Redinha e fará a manutenção nos postes que apresentarem defeito. Sobre o problema na rede de drenagem, nossa produção entrou em contato com a Secretaria de Obras Públicas, mas as nossas ligações não foram atendidas. O Procon Câmara autuou nesta sexta-feira a superintendência do Banco do Brasil na Cidade Alta. O diretor-geral Carlos Alberto Júnior falou sobre os motivos da autuação. Principalmente a má prestação do serviço, por causa dessa história dos fechamentos. Por quê? Estão migrando clientes de banco para outros bancos, criando algumas situações que dificultam o atendimento presencial com esse correntista. Então, além da fila de banco em si, a gente já tem essa problemática com esta lei e com essa série de atendimentos que não estão sendo realizados pelo banco. O que é que vai acontecer a partir de agora? Agora a gente tem uma reunião quarta-feira com a Superintendência do Banco do Brasil para poder ver como é que vai ficar essa situação e também a gente notificou para eles darem as informações e a gente autuar o banco, se for possível, se vir dentro da possibilidade de autuar o banco, a gente tende a ter uma multa e aí depende do que o banco vai dizer nos esclarecimentos por escrito. O Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte vai receber no próximo domingo a 4ª edição do projeto Ciranda Materna. Será um domingo inteiro de atividades voltadas para as futuras mamães e famílias. O evento terá workshops, palestras, feirinhas de artesanato, gastronomia, cultura e entretenimento. Enquanto as mamães estiverem participando dos workshops e palestras, os pequenos vão se concentrar no projeto Mini Cidade da Educação, montado pela STTU. Em seguida, vão participar de uma oficina de robótica e, por fim, das atividades de yoga. O evento vai acontecer das 9 da manhã às 5h30 da tarde. Quem quiser mais informações, basta acessar a página do Instagram, @cirandamaterna_rn. Hugo Fernandes para o Câmara Repórter. Eu vou para o intervalo e no próximo bloco tem a entrevista com o juiz eleitoral Gustavo Schmidt. A gente vai falar sobre as eleições deste ano. Aguarde! O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a rede legislativa de TV digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você.
Mas como sintonizar a rede legislativa de TV digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a rede legislativa de TV digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. Estamos de volta com o Câmara Repórter e o meu assunto agora, eleições de 2018. E sabe com quem? Olha aqui quem é o meu convidado de hoje, é o Dr. Gustavo Schmidt, ele que é juiz eleitoral. Seja bem-vindo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Amanda, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, doutor Gustavo, a gente vai começar falando primeiro sobre uma coisa que tem se falado muito, que são as fake news. Aí eu pergunto para o senhor, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ele está se preparando para combater as fake news? Com certeza, não só o Tribunal do Rio Grande do Norte, mas o próprio TSE e todos os regionais estão travando uma luta, uma batalha contra essa questão das fake news, porque é um assunto novo, é uma coisa relevante, mas que desde as últimas eleições já vem sendo verificado. O uso de robôs, os chamados robôs, que disparam notícias e veiculam matérias numa velocidade estúpida, aquela difusão de informação e muita informação criada, forjada, que atravessa todo um caminho tortuoso e que fica muito difícil de identificar a fonte geradora desse problema. Então, o próprio TSE ele está sempre em contato com os provedores, com todos os provedores, grandes provedores e redes sociais também, Facebook, Twitter, todas as redes, buscando até uma cooperação desses provedores para que possa ser identificado. Existirão também treinamentos, coisas tanto para os servidores e os operadores, como até para os fiscais, de como identificar e uma orientação para o público. Porque o público em geral, o eleitor, muitas vezes ele recebe e reproduz aquela notícia falsa, aquele mecanismo sem saber, e pode ter implicações para ele mesmo também. Então, a grande dificuldade é a identificação, porque por ser uma coisa eminentemente tecnológica, nós sabemos que existem fontes geradoras hospedadas até fora do país e que podem difundir isso aí. Então tem uma série de... Mas o TSE e todos os regionais, haverá agora, inclusive a próxima semana, o encontro do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais. Isso vai ser no Rio Grande do Sul. E houve um evento recente em Cuiabá, onde se discutiu basicamente isso. Fake news, redes sociais, divulgação de propaganda em redes sociais. E daí foi gerado, Amanda, uma espécie de uma cartilha que será submetida aos presidentes e aos que vão participar do COPTREL, que é esse colégio, esse evento que vai haver agora, e a partir daí serão traçadas umas diretrizes, digamos assim, de atuação para todos os regionais, para melhorar e intensificar essa fiscalização. Bom, mas assim, a Justiça Eleitoral está fazendo a parte dela, o eleitor tem que fazer a dele, não é, doutor Gustavo? Inclusive sendo mais criterioso na hora de receber uma mensagem. Mais cuidadoso na hora de reproduzir essa mensagem, porque de repente pode estar criando um problema sem saber e avocando um problema para si.
Doutor Gustavo, nós tivemos uma mini reforma eleitoral e onde alguns assuntos ainda geram bastante dúvida, tanto em quem vai votar e também aos candidatos. Uma delas é a questão da campanha antecipada. A gente falando em redes sociais, internet, o que é considerado uma campanha antecipada? Na verdade, enquanto não existe o registro da candidatura, não deve existir a propaganda. A propaganda ela pode ser interna corporis dentro dos partidos, que vai anteceder as convenções para a escolha dos candidatos. Então, essa propaganda ela tem toda uma normatização legal que é possível ser feita, digamos assim, de forma intrapartidária. Mas a divulgação de uma candidatura de forma muito antecipada, ela é vista como uma forma de quebrar a isonomia entre os candidatos, de distorcer aquela igualdade entre os que pleiteiam aquele cargo. Então, a propaganda ela é permitida, e segundo o calendário eleitoral das próximas eleições, ela será permitida a partir do dia 16 de agosto. A partir do momento em que encerrar os registros de candidatura, os pedidos de registro, e que eles forem efetivamente julgados, você vai poder ter uma propaganda de rua, uma propaganda. E depois, nas datas especificadas, aquela propaganda de rádio e TV. Então, os atos que são feitos antes, muitas vezes são feitos de forma disfarçada, de forma subreptícia. Se faz um determinado evento, uma festa, uma grande concentração popular, uma coisa assim, sob o pretexto de que aquilo é uma reunião, e, na verdade, ali termina sendo um verdadeiro ato de campanha. Isso aí é punível, para isso, os regionais, na época de eleições gerais, como essa que nós vamos ter esse ano, eles contam com uma exigência legal, são designados juízes especificamente para analisar a questão da propaganda. E a propaganda antecipada passa a ser um foco desses juízes porque ela existe, efetivamente ela começa a ocorrer. E aí vem as punições de multa e todas as sanções necessárias, a determinação de suspensão daquela propaganda, porque existem propagandas também que não são só por eventos, só por atos, Existem aquelas de uma pintura num muro, uma coisa que hoje até a legislação proíbe. Ela permite dentro de umas especificações em determinadas condições. Aquela figura do outdoor, não pode mais. Isso aí tudo já mudou. A legislação atual não permite, ela permite dentro de umas especificações. E falando em mudança, também mudaram as regras para o financiamento da campanha. Grande problema. O senhor acha que essa questão vai ser o grande desafio do Tribunal Regional Eleitoral? Vai ser um dos grandes desafios. Não digo que seja o grande, mas vai ser um dos grandes. Porque muito se busca combater a figura do chamado Caixa 2, do uso de verba em campanha não identificado, de origem não identificada. E a mudança é muito radical. Nós tínhamos um financiamento de campanha privado, que poderia ser feito por empresas, era misto. E hoje nós vamos passar a ter um financiamento eminentemente público. Então, para isso, a novidade, a coisa recente que será utilizada nas eleições de 2018 é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. É uma criação recente, será usada pela primeira vez agora. E esse fundo ele é composto por emendas orçamentárias, por receita fiscal economizada, inclusive com o fim da propaganda partidária, aquela propaganda partidária obrigatória, que tinha as veiculações de propaganda. Então, esse fundo será o custeador público das campanhas, digamos assim. E também as modalidades. Passou a ser permitido, o autofinanciamento continua sendo permitido, desde que respeitado o limite do que foi declarado como gasto daquela candidatura. Por exemplo, o candidato a um cargo no Legislativo Estadual, se ele declarou que gastaria X reais em sua campanha,
até aquele limite ele pode bancar do próprio bolso, ele pode se autofinanciar a campanha. A regra para doação de pessoa física que queira contribuir, ela existe ainda, o que não pode ser é de empresa. E aí outro cuidado da fiscalização da Justiça Eleitoral é para que não haja disfarce nisso aí, que seja feita uma doação por uma empresa de forma disfarçada, mediante um contrato fictício, alguma coisa nesse sentido. É outro tema que tem que se observar. Então, assim, o importante, Amanda, é que os políticos, os candidatos, eles tenham consciência que a Justiça Eleitoral está cada vez se aparelhando mais para buscar uma melhor fiscalização, uma mais efetiva fiscalização de todas essas práticas que são reprováveis e que a lei não permite. Inclusive a compra de voto no dia da eleição, doutor Gustavo. Exatamente. Uma novidade que eu acho interessante se falar é a possibilidade de arrecadação, o chamado financiamento coletivo de campanha. Agora é possível, e isso é possível fazer inclusive de forma virtual, por internet. Isso? Cria uma página, um mecanismo onde cada eleitor que quiser vai lá e contribui com R$10, R$15, sei lá, a quantia que quiser, e aquele valor arrecadado pode ser usado na campanha do seu candidato. A arrecadação pode, inclusive, preceder ao registro. Agora, o candidato só começa a usufruir daquilo ali depois do registro. Isso tem toda uma normatização. Mas são coisas novas, são regras novas. Na verdade, o valor das campanhas, a arrecadação, tende a diminuir com essa mudança de cenário no financiamento, né? Ela tende a diminuir. Compra de voto no dia é um problema terrível, é endêmico. Isso aí é uma coisa que... Esse o senhor diria que é o grande desafio do TRE? Não, esse, na verdade... É porque, quando eu digo que não é o grande desafio, é porque o grande desafio é um somatório, é um conjunto. Sim. Os atos são muitos, as atitudes que a Justiça Eleitoral como um todo tem que buscar coibir são muitos. Então, esse problema é mais um problema de fiscalização no dia da eleição. Para isso é com o próprio aparato de segurança mesmo, o aparato de apoio. Mas é um problema que nós sabemos que existe e temos que tentar coibir, né? Temos não, é nossa obrigação, é nosso dever coibir. Doutor Gustavo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da biometria, né? O Tribunal Regional Eleitoral, ele passou por todos os municípios do Rio Grande do Norte, cadastrou a digital do eleitor. Algumas pessoas ficaram de fora e, para isso, né, existe um prazo, uma data para que os eleitores, os eleitores façam esse cadastramento. Esse prazo termina agora no dia 9 de maio. Eu queria que o senhor fizesse esse alerta aos eleitores para que eles passem por esse procedimento. 9 de maio é a data do calendário eleitoral, na qual encerra o período de alistamento, de transferência de título. Às vezes o eleitor mudou de domicílio, quer transferir o título para aquele outro município, para aquela outra zona eleitoral, se for o caso, ele só terá até o dia 9 de maio. Depois disso, o cadastro eleitoral fecha e não tem como alterar para as eleições de 2018. Isso é importante. Quem não fez a biometria até esse prazo pode fazer, pode se dirigir ao cartório da sua zona eleitoral respectiva. Uma coisa muito importante, e aí eu falo porque atualmente eu estou como presidente da Comissão de Acessibilidade e Inclusão do Tribunal Regional. E também seria um período interessante para aquele eleitor que é portador de uma necessidade especial se dirigir até o seu cartório da zona eleitoral a qual ele vota e informar a sua situação, a sua condição. Isso pode desenvolver, vai possibilitar que a Justiça Eleitoral conheça a realidade do eleitor. E se prepare para recebê-lo. Se prepare para recebê-lo. É uma coisa que nós vamos divulgar, a própria comissão, através de sua comunicação, vai desenvolver campanhas nesse sentido, está desenvolvendo, porque o eleitor muitas vezes ele não sabe
que ele tem sessões especiais de votação para atender determinadas necessidades. Ele não sabe. Mas a Justiça Eleitoral precisa também conhecer o universo de necessidades especiais dos eleitores inscritos, porque muitos não informam. Quando fazem um recadastramento, uma biometria e tal, não informam a limitação, uma necessidade especial que ele precisa no seu atendimento para exercer o seu direito de votar. E a cada eleição, o senhor estava me explicando que é feita essa preparação, né? A cada eleição, o Tribunal Regional, ele faz um levantamento dos locais de votação, vê a questão de acessibilidade, destina alguns para serem zonas de votação, sessões de votação com adaptação para atendimento dos portadores de necessidades especiais, e isso é feito anualmente, isso é normal. Vamos divulgar mais e precisamos também que o eleitor participe mais disso, que ele informe a sua situação, para poder exercer com toda liberdade, com toda, sei lá, o seu direito de votar, de eleger seu representante com maior conforto, com maior comodidade. Sem nenhum obstáculo, sem nenhum né? obstáculo, seja ele físico, limitação de adequação física do local de votação, ou mesmo o desconhecimento. Porque às vezes o eleitor não vai procurar porque não vai votar, deixa de votar, porque não sabe que existia um local que poderia atendê-lo melhor. Então, tudo isso é importante a gente trabalhar. É só procurar a sua, então, zona eleitoral, é isso, doutor Gustavo? Na zona eleitoral, da mesma forma que ele fez ou deveria ter feito a biometria, o recadastramento eleitoral, procura no cartório da zona eleitoral aonde ele vota, para regularizar esse cadastro dele, informando que ele tem uma necessidade especial. A Justiça precisa conhecer isso também, para poder atender melhor. Tá, falamos aí algumas informações importantes para os eleitores, mas eu queria também que o senhor explicasse aqui para a gente alguns prazos importantes para os pré-candidatos. Por exemplo, alguns políticos que estão, né, em mandatos precisam deixar suas funções para poder disputar aí outras vagas. Nesta sexta-feira, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, ele anunciou a sua renúncia porque pretende disputar o governo do estado, né? Quais datas e quais são os cargos que os políticos devem deixar para poder tentar disputar as eleições agora de outubro, doutor? Os prazos de desincompatibilização são de acordo com, são diversos de acordo, porque isso não atinge só políticos, atinge gestores públicos, então ocupantes de cargo da administração. E aí varia, tem toda uma cronologia que é pregada na lei, tá disciplinada na lei, mas a maioria, a grosso modo, para a gente não deter a muitos detalhes e a muitas datas, 6 meses para a situação, por exemplo, de um prefeito que pretenda concorrer a outro cargo. Então, ele tem que se desincompatibilizar, isso é uma exigência para caracterizar a condição de elegibilidade, para não gerar uma inelegibilidade no momento do registro, é que ele se afaste 6 meses antes da data da eleição. Esse ano nós teremos o primeiro turno das eleições no dia 7 de outubro. Então, o prazo para desincompatibilização teria que ser até hoje. Nesse caso, teria que ser até o dia 6. Sim, até o dia 6, nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira. Ok. Doutor Gustavo, e como é que está? Qual a avaliação que o senhor faz em relação à participação das mulheres na política? Porque a gente sabe que existe uma regrinha em relação, né, à porcentagem da participação da mulher, né, em legenda, em coligação. Queria que o senhor detalhasse isso para a gente e também explicasse essa questão de candidaturas falsas. Certo. O que é que a lei exige hoje? A lei exige uma proporcionalidade de 70%, 30% de gênero. Nós costumamos falar candidatura feminina porque, infelizmente, na realidade do nosso país, o número de candidatas do sexo feminino é bem menor do que o de candidatos do sexo masculino. Então, por isso, normalmente, de forma simplista, se fala a candidatura das mulheres, mas isso é uma realidade do país. Na verdade, o que a lei diz é gênero. Então, se eu tenho
70% de um determinado partido ou coligação composto por candidaturas masculinas, eu tenho que resguardar um percentual de 30% para candidaturas femininas. O que poderia ser o contrário também. Embora não seja a nossa realidade aqui no país, mas poderia ter um determinado... A gente chega lá um dia, viu, doutor Poderia. Gustavo? E o intuito da lei é exatamente esse, é incentivar a participação feminina, é incentivar. Então, o que é determinado hoje é 30% de candidaturas e 70% conforme os gêneros. Isso tem uma série de reflexos. Primeiro ponto é estimular a participação da mulher. Mas tem outros reflexos quando se fala em candidatura falsa. Por quê? Porque como isso é uma exigência legal, de que tem esse percentual, muitos partidos e coligações lançam mão de candidaturas femininas que, na verdade, elas são fictícias. É um empréstimo do nome. É só para atingir aquele percentual exigido. Mas é um empréstimo do nome. E isso é reprovável. Isso quebra toda a isonomia, quebra todo o equilíbrio e esvazia o sentido da norma. Já existiu, já ocorreu isso aqui no Rio Grande do Norte, doutor Gustavo? Não, no Rio Grande do Norte já existiu um processo que apurou, mas a corte entendeu que, naquele caso ali, não haveria prova, porque os critérios têm que ser muito bem cuidados. É possível que uma candidatura, seja masculina ou feminina, não tenha nenhum voto. É possível um candidato registrado desistir da candidatura, e nem votar nele próprio. Não fazer nenhum ato de campanha, não votar nem nele mesmo, não ter gasto de campanha, não tem nada. Então, não são esses os critérios que vão definir se aquela candidatura... Eu vou falar feminina porque é o que mais acontece. Tá. Se aquela candidatura feminina é falsa ou não, porque não é só porque a candidata teve uma votação ínfima ou não teve nenhum voto, porque ela gastou muito pouco, porque ela não fez atos de campanha, não é só por isso que eu vou dizer que a candidatura dela era falsa. Agora, o que a Justiça Eleitoral busca repreender e reprimir e evitar que aconteça é o empréstimo do nome apenas para atingir a exigência legal, de forma a fazer um conluio, uma fraude. Ou seja, que a pessoa receba alguma vantagem, tenha alguma vantagem. Claro, ou tem alguma vantagem para si ou para viabilizar a candidatura de outro, mas que se inscreveu, se registrou como candidata, no caso, no exemplo que nós estamos dando, sem nenhuma intenção de ser efetivamente candidata, sem nenhuma intenção de praticar nenhum ato de campanha ou de realmente tentar captar votos e se eleger. Então, existem situações onde a candidatura feminina trabalha efetiva e efusivamente em prol de um candidato masculino, que é um primo, é um parente, é alguém assim. Ela emprestou só o nome. E aí, no Brasil todo, isso é um mecanismo que o Brasil todo está perseguindo, isso eu costumo dizer, já disse várias vezes, isso é um encontro que a Justiça Eleitoral tem, é um encontro marcado com essas situações. Já existem vários casos no Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e a consequência disso é muito drástica, porque se comprovada a fraude, se comprovado que houve um conluio, houve entre aquela candidata e integrantes da coligação ou do partido, que ela fez aquela fraude para beneficiar, a sanção disso é muito severa, porque é a cassação de quem tiver sido eleito. Cassação do diploma, é a perda do mandato. Cai o que nós chamamos o DRAP, o demonstrativo de registro de atos partidários, cai todo. Então, se você tem um partido que inscreveu e conseguiu eleger, vamos dizer, 4, 5 candidatos numa eleição proporcional, no pleito, na eleição proporcional, e de repente for comprovada uma fraude dessa em relação a uma candidatura ou a duas, cai tudo. Aqueles 4 que foram eleitos perdem o diploma. Então é uma consequência muito drástica. É preciso que os partidos e as coligações tenham consciência na hora de fazer isso. Que as pessoas não emprestem o nome. Exatamente, uma conscientização, porque isso é uma coisa séria, drástica, pode, do jeito que é feito, se for feito em conluio, beneficia no momento de registrar, mas pode causar um problema que vai atrapalhar quem era um candidato legítimo, quem estava bem
que vai cair também, mesmo que não tenha participado daquela fraude. Muito vai bem. cair também. Eu quero divulgar aqui, gente, o site do TRE para vocês obterem mais informações sobre as eleições e futuramente também sobre os candidatos. É o www.tre-rn.jus.br, um site, como a gente já conversou aqui, né, de fácil leitura para todo mundo, vale a pena a gente acessar. E eu quero agradecer ao Gustavo Schmidt, juiz eleitoral, muito obrigada pela sua presença, viu? O senhor esclareceu muitas dúvidas aqui nossa, tá? Eu que agradeço, estou sempre à disposição, Amanda. Muito obrigada. Eu que agradeço. O Câmara Repórter fica por aqui, eu desejo a todos uma ótima sexta-feira e se você ficou com alguma dúvida ainda, quer sugerir uma reportagem, uma entrevista para falar sobre as eleições, é só você mandar um e-mail para a gente, é o tvcâmaranatal@yahoo.com.br. Muito obrigada pela audiência de todo mundo ao longo da semana. A gente se encontra na segunda. Tchau, tchau e até lá.